Falta menos de um mês pro meu aniversário de 36 anos e eu resolvi criar vergonha na cara e começar um canal no YouTube, coisa que eu tenho vontade de ter desde que eu tinha uns 18 por aí. Oi, o meu nome é Natasha, eu tenho 35 anos, daqui a 2 semanas vou fazer 36. Estou num momento da minha vida, depois eu vou contar com mais detalhes, mas eu estou num momento da minha vida que eu estou experimentando muitas coisas novas. Então, por que não acrescentar mais uma coisa nova, que é finalmente tirar do papel a minha ideia de criar um canal no YouTube? Para o primeiro vídeo, combinando com a data, aniversário, novo ciclo, eu resolvi falar um pouco dos 3 maiores erros que eu já fiz, dos 3 maiores erros que eu já fiz na minha vida, como que eles impactaram a minha vida até aqui, e dos 3 maiores acertos que eu tive, porque não é só de erro que a gente vive também, né? Bom, eu vou começar falando dos erros. Um dos meus grandes erros, e que ele me acompanhou por muito tempo na minha vida, muitos anos, eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva e muito impulsiva. Então, eu respondia conforme a agressão vinha, eu interpretava tudo mal, eu levava tudo pro lado pessoal e eu não me importava muito com as coisas ao meu redor, eu só me importava com o que eu tava sentindo. Esse é um dos grandes erros que eu cometi, deixar os impulsos me dominar. E ele foi muito ruim porque eu saí de uma pessoa que eu quebrei 3 computadores, galera. De raiva, de estresse. A página tava demorando mais do que eu acho que ela deveria demorar pra carregar. E aí, eu fazia aquele soquinho, sabe, no notebook. Coisa doida isso. E eu perdi muito dado, muita foto, etc., por estragar HDs, por descontar no computador, uma frustração minha. Eu estava com raiva, eu estava chateada por alguma coisa, e aí eu estava acessando o computador, tinha alguma coisa que estava meio lenta, e eu ia lá e funciona, sabe? Aquela coisa meio descontrolada. Isso me trouxe muitos prejuízos na vida. É uma coisa que eu comecei a mudar faz uns 5 anos, mais ou menos, depois de fazer um trabalho muito intenso de autodesenvolvimento, autoconhecimento. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, eu gosto muito de estudar, e vou falar muito sobre isso nesse canal também, mas eu vi que aquilo estava me fazendo mal, que não era normal, que eu era a pessoa mais prejudicada, mas eu tinha uma raiva interna, enfim, dá pra explicar isso de diversos ângulos, vou falar mais sobre isso mais pra frente, em outros vídeos, mas aquilo estava errado, aquilo era um jeito meu, mas é porque eu estava acostumada a ser agressiva, a ser raivosa, sabe? Isso era muito ruim, eu lembro que eu me arrependia depois que eu fazia, mas aí já estava feito. Não tem muito o que fazer depois que a gente comete uma besteira, né? E essa era uma coisa que eu queria muito mudar em mim. Demorei um tempo pra isso, mas eu consegui. Eu era tão ansiosa, nervosa e raivosa que eu consegui desenvolver uma doença autoimune que agora eu não tenho mais, ela tá em remissão, mas eu tive colite ulcerativa. Não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar, mas ela é uma doença no intestino e ela é causada e agravada pelo nosso estado emocional. Então, o estresse, ele impacta diretamente nessa doença. Eu era uma pessoa tão estressada, raivosa, rancorosa, braba, furiosa, que fazia mal pro meu próprio corpo. E um dos começos de eu tentar ser mais calma foi justamente quando eu descobri a doença. Lá em 2019, por aí, 2020, era perto da pandemia. Era em plena pandemia, eu acho que foi 2020, mais ou menos. Bom, esse eu considero que foi um dos grandes erros que eu tive na vida. O segundo erro que eu cometo um pouco ainda até hoje é não ir com tudo no que eu digo querer. Então, eu sempre levei tudo meio que em banho-maria. Eu não tive uma vida... A minha vida nunca foi muito fácil, mas eu também nunca tive uma vida extremamente difícil. Então, eu levava tudo que meio assim... Sabe, a gente não tinha muita garra de atrás do que eu dizia querer. Então, em determinado momento da minha vida, eu dizia que queria ser médica, eu queria passar no vestibular de medicina. Mas eu não estudava, não levava aquilo a sério.
Aí eu até vi que realmente não era o meu caminho. Mas aí, em determinado momento, aí eu entrei na faculdade de Direito, sou formada em Direito. E aí eu passei a querer a carreira de delegado de polícia. E aí eu dizia querer, mas ao mesmo tempo não estudava muito profundamente para aquilo. E assim foi indo a minha vida. Eu tinha vários desejos, mas nenhum deles era forte, era firme e me movia e me fazia ir atrás com todas as minhas forças e vou fazer acontecer, sabe? Esse ímpeto, assim, eu nunca tive. E eu nunca tive, assim, uma grande chama por alguma coisa. E isso me atrasou muito a vida, porque eu, por muitos anos, muito tempo, eu achei que queria muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu não levava-las muito a sério. Então eu aceitava o que as circunstâncias me davam, porque já que a gente não tá indo atrás de algo, sei lá, a vida vai meio que acontecendo, sabe? E eu meio que deixava, assim, deixa a vida me levar. E, eu super quero isso, mas eu sempre achava que ia ter todo o tempo do mundo, toda a energia do mundo, e que em algum momento aquela coisa ia se concretizar na minha frente. Doideira. Que ia assim, nossa, acontecer, se for pra ser, vai ser. E, sabe, não ia com aquele ímpeto necessário pra fazer as coisas acontecerem, gente. Gente, do que cai do céu é chuva, a gente tem que fazer acontecer. Mas eu não tinha, assim, essa vontade. E eu tenho certeza que isso me tomou muito tempo da vida. E é um dos grandes erros que eu tive, não ter percebido isso antes e principalmente não ter lutado contra isso antes. Contra essa preguiça e essa, a vida tá boa, assim, né? Tipo, não vamos mexer tanto, tá tudo bem. Ser muito acomodada na minha zona de conforto, eu considero que foi, com certeza, um grande erro que eu tive na vida. E no começo desse erro, eu falei que eu ainda lido com ele um pouco até hoje. Inclusive, comecei esse vídeo dizendo, finalmente estou tirando do papel uma ideia que eu tenho há anos. Então, até hoje, eu ainda luto um pouco contra isso, um pouco considerável, assim, contra isso. Eu tenho que ficar me monitorando para fazer as coisas. Meu terceiro erro, um erro grave também, que tem um pouco a ver com o primeiro e deriva também de uma falta de autoconfiança. É querer agradar as pessoas e ter medo de magoá-las e não dizer exatamente o que eu queria dizer ou fazer exatamente o que eu queria fazer, porque talvez eu desagrade esse fulano, talvez eu desagrade esse, e não sei se eu quero comprar essa briga pra mim, sabe? Então, por anos eu tive relacionamentos frustrantes, que eu vejo, agora olhando pra trás, eu vejo, meu Deus, eu perdi tempo, pelo amor de Deus, por que eu tava com essas pessoas? Não fazia sentido, como é que eu não me livrei disso antes? Mas eu sei por que eu não me livrei disso antes. Porque eu tinha medo de magoar essas pessoas, mesmo que uma delas nem fosse digna, assim, da minha preocupação, sabe? Mas aquela insegurança de, não vou fazer isso, vou deixar que as coisas se resolvam mais pra frente. Entende? É uma coisa de não querer se incomodar, de não querer desagradar as pessoas. Só que por não querer desagradar as pessoas, a gente desagrada a gente mesma. Porque eu sabia que eu não estava feliz, que eu não estava gostando do rumo que as coisas estavam tomando, que eu não queria aquilo pra minha vida e mesmo assim continuava. Por que, Senhor? E aí, também na época da pandemia, foi quando eu comecei, assim, a ter um trabalho mais intenso de autoconhecimento e de, meu Deus, por que eu tô fazendo essas coisas? E eu comecei a me livrar de algumas amarras que não foram todas libertas, assim, ao mesmo tempo, mas eu comecei esse trabalho e foi um trabalho de anos, assim, até chegar o momento atual que claro que eu tenho cuidado com o que eu vou dizer para as pessoas, mas eu já estou livre daqueles relacionamentos horríveis que eu tinha e sugadores e, sabe, já não me acho a grande responsável por fazer outras pessoas felizes e estar nas minhas mãos. Não, tem que ser bom para os dois lados e no momento que não está bom para mim, eu não acho que eu tenha que me manter só para não desagradar alguém ou, enfim, para não entristecer. A gente tem que ser leal a gente mesmo. É claro que eu não quero com isso dizer que tem que passar por cima dos sentimentos dos outros. Lógico que não. Mas a gente precisa saber reconhecer quando a coisa está indo bem pra gente e quando a coisa não está indo bem pra gente. E conseguir se escolher nisso, se escolher nesse meio tempo. Não vou dizer que a gente vai ser grosseiro em todo mundo e chutar todo mundo, mas a gente precisa, sim, dar um basta naquelas situações que não estão seguindo pro caminho que a gente quer pra gente.
3 erros que na minha vida impactaram bastante. Mas agora vem os acertos e eu considero que os acertos derivaram dos erros, mas os acertos mudaram muito a minha vida e melhoraram infinitamente ela. O primeiro acerto que eu tive na minha vida, mudou a minha vida, é reconhecer que o ego existe e que se eu deixar, ele vai me dominar. Então, todo mundo tem um ego, todo mundo tem aquela sensação de não deixar barato, de, sabe, não vai ser assim comigo e coisa e tal. E às vezes a gente entra em batalhas que a gente não vai nos ser útil o prêmio da batalha, que a gente nem queria travar, mas a gente é incapaz de dar um passo atrás e dizer, eu não vou me envolver com isso, eu não quero saber disso na minha vida, e é isso aí. Não vou continuar desse jeito, eu não vou continuar nesse relacionamento que me faz mal, eu não vou continuar nessa atividade que não me é útil. A gente tem que, muitas vezes, temos medo de admitir que a gente tá errado, né? Então, a gente não pede desculpa quando deveria, a gente atropela todo mundo quando não deveria, a gente deixa nos levar pelo estômago, sabe? Aquela emoção que vem forte e a gente deixa que atropele tudo. Isso é o ego falando. E eu comecei a me dar conta da existência dele quando eu li esse livro aqui. Ele não foi o único responsável por mudar a minha visão, por trazer a minha visão, esse conhecimento, mas ele foi um grande aliado nesse processo. Foi com ele que eu comecei a ter uma ideia de como que o ego funcionava e dos malefícios que ele poderia trazer para nossa vida. É um livro que tá super grifado. Eu marquei muita coisa nele. Eu li ele em janeiro de 2023. Era bem naquela época que eu tava me autodesenvolvendo, assim. Tava muito focada nisso. Eu recomendo demais esse livro. Para ser lido com calma, para ser lido com reflexão e principalmente para ser lido imaginando onde na minha vida eu posso aplicar isso. O que na minha vida me parece com o que está sendo falado aqui. E a gente tem que ter humildade também de reconhecer que sim, que muitas coisas a gente faz por ego. Não porque a gente realmente queira aquilo ou porque aquilo é o que a gente precisa para nossa vida. Não, a gente só não quer dar o braço a torcer. A gente só não quer dar o braço a torcer que o relacionamento tá ruim, que aquele namorado, aquele cara não presta, que esse emprego... Cara, eu queria uma vez, em algum momento serviu e agora não serviu mais. A gente tem uma dificuldade muito grande, nós seres humanos temos uma dificuldade muito grande em admitir o erro. A gente tem a impressão que se errarmos é um sinal de fraqueza, quando na verdade, quando as circunstâncias mudam, as nossas opiniões precisam mudar, elas precisam se adaptar à realidade que tá na nossa frente, e não aquilo que a gente gostaria que fosse. Ah, mas seria tão bom ser... seria, mas não é. E aí a gente precisa, para ter um comportamento efetivo, assertivo, a gente precisa saber a realidade, o que pede aquele comportamento. Porque se a gente vê uma realidade toda enfeitadinha, a gente vai ter um comportamento errado, diferente do que ela precisa, entende? Então, e a questão de não reconhecer que existe ego e que todo mundo tem, passa muito por isso, porque a gente não quer admitir que tá errado, a gente não quer dar o braço torcer, a gente não quer olhar para aquilo que a gente tá fazendo há 3 anos, 5 anos e dizer, não funciona mais, o que eu fiz? O que me deu da cabeça quando eu tava querendo essa pessoa, essa situação? A gente é incapaz de fazer isso, mas fazer isso foi um acerto gigantesco que eu tive na minha vida. Mudou realmente a minha vida ter essa noção, ter essa ideia, ter esse conhecimento e começar a aplicar ele, a compreender ele na minha vida. Seguindo nessa linha, o meu segundo acerto, que também deriva do primeiro, foi refletir sobre as minhas escolhas. Refletir sobre os meus comportamentos. O que me levava a fazer aquelas atitudes? O que me levava a ser tão grosseira, a ser tão impetuosa, a estar naquele relacionamento horroroso, horrível?
por quê? Por que que eu estava me submetendo àquilo, àquele comportamento, àquele modo de agir? Quando a gente para e reflete, a gente não precisa ir lá na raiz, quando eu era criança aconteceu isso. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer conseguir se olhar sem aquela necessidade de estar certo. De conseguir olhar e pensar, por que que eu fiz isso? O que que me deu na hora? O que que eu senti na hora? O que eu senti tem a ver com a realidade ou foi só um pensamento que eu tive? Ou foi só uma opinião que eu tive na hora? E não guarda necessariamente fato com a realidade. Eu comecei a fazer uma grande reflexão da minha vida. Então, isso começou a mudar os meus pensamentos, os meus comportamentos. Eu conseguia ver aonde que eu errava, aonde que eu acertava, o que que me levava a errar, o que que me levava a acertar. E eu fui colhendo os frutos. Conforme a gente vai acertando, a gente vai vendo que aquela atitude foi certa. E isso reforça o próprio comportamento. Então, quando eu comecei a identificar o que que dava certo, o que que não dava certo, eu comecei a conseguir reproduzir isso em outros aspectos da vida. Mas, para chegar nesse nível, a gente tem que parar com humildade e olhar, pensar. Por que que estou fazendo isso? Por que que eu me comportei dessa maneira? Não foi do nada, não foi uma coisa aleatória. A gente tem que se questionar, sabe? O grande problema das pessoas é que elas não querem pensar em si mesmas. Aliás, elas pensam o tempo inteiro em si mesmas, mas não o modo de pensar em si mesmo que deveria acontecer. Que como que eu posso melhorar? Por que que eu tô fazendo isso? A gente se coloca numa redoma e tipo assim, nossa, tudo que a gente faz é certo, e tudo não sei o que, não sei o que. E não para pra pensar que não necessariamente. Por que que a gente não pode estar fazendo alguma besteira, grande besteira na vida? A gente pode sim, pode sim. E só que pra conseguir mudar, a gente precisa conseguir saber o que tem que ser mudado, certo? Pois é. E pra conseguir saber o que tem que ser mudado, precisa pensar na coisa. A gente não quer pensar. A gente é um mundo rápido, é um mundo ligeiro, tudo tá ali na mão, é pouca reflexão, pouco raciocínio, sabe? E começar a perceber isso simplesmente mudou a minha vida. Eu consegui mudar meus comportamentos, eu consegui mudar meus vícios, eu consegui mudar meus hábitos ruins. Não tô dizendo que agora eu sou perfeita e eu não cometo mais os meus erros. Claro que não. Às vezes eles acontecem, mas numa escala infinitamente menor. Eu tenho muito menos problemas do que eu tinha antes. Quando eu parei e refleti e pensei, por que que eu não faço nada o meu dia inteiro? Por que que eu não consigo ir com isso adiante? Por que? O que que tá me impedindo? Onde é que eu gasto meu tempo? Onde é que tá o meu gargalo? Por que que eu não consigo ter um relacionamento bom? Quais são os meus comportamentos? Quais são as minhas atitudes para não ter um relacionamento bom? Porque, teoricamente, é sempre o outro que não presta, né? Mas por que que a gente se envolve com o outro que não presta? Entende? Enquanto a culpa e a resposta estiver no outro, nunca vai mudar. Porque a gente não consegue mudar o outro. A gente precisa mudar o nosso comportamento. O que que a gente aceita? A que a gente se submete? E não o outro. É claro que ele vai entregar o que ele tem. Cabe a gente aceitar aquele pouco ou não. Isso mudou a minha vida de uma forma que não tem palavras para expressar. Meu terceiro acerto foi aprender a casar com as minhas escolhas e não ficar flertando com outras opções. Isso é uma coisa que eu preciso fazer até hoje, na verdade. Porque no universo de criação de conteúdo, que eu já estive, saí, tô voltando agora, é muito fácil te perder entre diversas opções, né? Porque tem o YouTube, tem o Instagram, sempre tem alguma coisa muito legal acontecendo e sempre tem alguém que deu certo numa coisa e aí a gente vai para aquilo, mas aí a gente testa um mês e aí não dá certo e a gente vai para outro e assim vai indo. Então, não só na criação de conteúdo, mas na vida também é assim, quando a gente pula de um relacionamento para outro, de um emprego para outro e parece que nunca se acerta, né? Mas uma das grandes coisas que eu identifiquei foi: não existe um único caminho e não existe um certo e um errado. Não é uma escolha que vai mudar a nossa vida, tipo assim, nossa, é uma grande escolha que dá ou dá uma vida certa, perfeita, ou dá uma vida errada, é um fracasso. Não é assim, não é uma grande escolha, são várias e diárias pequenas escolhas que vão nos moldando.
A gente precisa meio que acertar o caminho. Então, assim, ó, o caminho que eu quero ser é esse. Por exemplo, assim, ó, eu quero, sei lá, eu quero ser médica. Então, eu não posso daqui a um mês começar a olhar para o curso de engenharia ou começar a pensar, sei lá, em fazer um concurso para diplomata ou em fazer um mochilão pelo mundo. Não, eu tenho que casar com aquilo. Eu tenho que, bom, esse é o caminho que eu quero. Tá, então eu vou seguir nele até ver os frutos que ele pode me dar. Eu não tô dizendo que a gente não pode mudar de opinião. Claro que a gente pode. Eu estou fazendo uma transição de carreira no momento, começando. Mas não pode ser a cada semana isso. A gente precisa dedicar por um tempo para colher alguns resultados e aí, a partir desses resultados, analisar: quero continuar nesse caminho para ter mais desse resultado ou não? Quero? Então tá, então eu vou continuar com a minha escolha. Não quero? Ok, aí eu paro com calma e penso o que eu quero fazer da vida. Não dá para cada semana, agora eu vou abrir uma loja online, agora eu vou estudar para psicologia, agora eu vou fazer um concurso público, agora eu vou deixar currículo por aí. Não dá, a gente tem que ter algum tempo que se dedique à mesma coisa para que essa coisa comece a fazer efeito, comece a ter a escala do tempo incidindo sobre ela e aí dando resultados. Isso mudou a minha vida e eu consegui fazer isso principalmente na questão do relacionamento. Eu tô casada agora mas até ter essa decisão, até ter essa clareza, passei por muitos relacionamentos ruins, E só que eu ficava sempre em cima do muro. Será que é o fulano? Será que não é? Será que isso? Será que aquilo vai terminar com o fulano? Aí conheci outra pessoa, aí ainda tava pensando no fulano, eu não sei. Sabe, não dá. Quando eu conheci meu marido, quando a gente resolveu, daí enfim, ficar juntos, tem que descartar as outras possibilidades, entendeu? Ah, mas é que esse aqui tem defeito. Mas todo mundo tem. A gente vai ter que fazer escolhas na vida. Não dá pra nunca escolher nada. Não escolher nada também é uma escolha que vai levar à frustração, porque tá sempre pulando de galho em galho, isso é muito ruim. Então, agora eu estou fazendo escolhas na minha carreira profissional, que esse âmbito é um pouco mais difícil para mim, mas eu sei que no momento que eu escolher e que eu casar com ela, é o longo prazo que vai me dar o resultado, que vai me trazer o que eu espero. Não vai ser em uma semana, não vai ser em um mês, por mais que seja difícil pra gente, que é imediatista, não ter os resultados ainda na hora. A gente precisa entender que a vida é assim. A vida não é na hora. A vida, ela é lenta. A internet é muito rápida, mas a vida em si é lenta. Só que a internet existe, sei lá, da Guerra Fria pra cá. Faz 70, 80 anos de internet. A vida existe há, no mínimo, 2000 anos depois de Cristo, então já existia antes. Lembra lá do tempo dos Sumérios, coisa e tal. A vida é lenta. Aqui a gente não consegue compreender isso. Então, a gente precisa ter escolhas, ficar com elas por um tempo. Fica lá 6 meses, eu ainda quero continuar nesse caminho? Quero, não quero? Ok, aí vai tomando decisões. Não pode ser uma louca sair largando tudo pra cima cada semana. Entender isso mudou a minha vida. O vídeo de hoje foi esse. 3 acertos e 3 erros que eu identifiquei na minha vida, agora prestes a fazer 36 anos. E engraçado como a maturidade, ela vem realmente, né? Não acho que seja só com a idade, a gente tem que ser expostos a bons livros, a bons conhecimentos, a bons pensamentos para ela se formar. Mas eu me sinto muito melhor, mais sábia, mais estável, muito melhor, em todos os aspectos, do que quando eu tinha 25, 27, 28. Então, agora, com 35, quase 36, eu me considero a melhor fase da minha vida. Tem muita coisa acontecendo, vou trazendo aos pouquinhos, mas é isso, tô nesse momento de aniversário, então tô um pouco mais reflexiva e quis falar um pouco sobre isso, um pouco da minha trajetória, do que eu acertei, do que eu errei. Foi bem superficial, mas espero que tenha ficado a conversa aí. E é isso, espero que tenham gostado do meu primeiro vídeo que finalmente saiu depois de anos.